Todo mundo na internet comentando a respeito do caso trabalhista da jornalista Raquel Sherazade. Vários canais de comunicação estão publicando vídeos explicando a situação, como que foi o caso. Muitos estão apoiando a jornalista, outros já nem tanto. E todo esse auê na mídia começou com o ingresso de uma ação trabalhista promovida pela jornalista contra a emissora de TV SBT, com um pedido que se aproxima de 20 milhões de reais. Muitos estão apedrejando a jornalista, principalmente depois da manifestação do apresentador Ratinho, também da mesma emissora, a respeito desse processo. Ele questiona ali a índole e o caráter da jornalista, simplesmente pelo fato dela ter ingressado na Justiça do Trabalho com pedidos dessa magnitude. E também tem muita gente nas redes sociais propagando notícias falsas a respeito desse processo. Eu vou te explicar nesse vídeo de forma rápida e simples toda a situação jurídica trabalhista que envolve esse processo, tá? Então, se você tá curioso para saber o que tá acontecendo, por que tem tanta gente falando desse assunto, fique no vídeo até o final que hoje você vai aprender muito sobre direito do trabalho. Meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado trabalhista e hoje eu vou te explicar conceitos básicos e fáceis para que você entenda essa situação da jornalista antes de sair pelas redes aí criticando a atitude dela. Antes de tudo, eu vou colocar o áudio do apresentador Ratinho para que você compreenda qual foi a manifestação dele sobre esse caso e depois disso eu vou te explicar tudo o que envolve esse processo. É lamentável que a gente tenha que ver isso, né? É lamentável, desculpe aí a Raquel, mas pelo amor de Deus, Raquel, você estava lá na Paraíba, escondida. Você fez um comentário sobre o carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava, trouxe você para São Paulo, pagou salário altíssimo, pelo menos no mínimo 50 vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, com uma ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio para você, Sherazade. Eu acho que o pior defeito... O pior defeito e o único que mostra mau caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente ele resolve mudar, você resolve processá-lo. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sherazade. E se quiser brigar comigo, venha. Aqui a briga é boa. A primeira coisa que eu tenho de te explicar para que você entenda essa situação é a caracterização do emprego. É justamente por esse motivo que esse processo caiu lá na competência da Justiça do Trabalho e não numa competência da Justiça Comum. O que acontece na maioria das emissoras de TV, de rádio e uma série de outras atividades é a contratação de profissionais para prestar serviço como prestadores e não como empregados. Então a emissora faz uma contratação direta com a pessoa jurídica daquele jornalista ou daquele prestador de serviço para que ele execute uma determinada atividade. No caso da emissora de TV, por exemplo, a emissora de TV, pessoa jurídica, firma um contrato com a pessoa jurídica do jornalista. Então é um contrato civil de prestação de serviço, o que afasta completamente o vínculo de emprego. Então é isso que você precisa saber. Prestação de serviço e relação de emprego são coisas totalmente diferentes. A prestação de serviço se vincula a um contrato de prestação de serviço e o vínculo de emprego se vincula a um contrato empregatício, a um vínculo empregatício. Outra coisa que você precisa saber para entender esse caso da jornalista é a respeito de um princípio muito famoso na seara trabalhista. É o princípio da primazia da realidade dos fatos. A Justiça do Trabalho, diferente de outras competências, dá mais valor ao que acontece na realidade fática da relação de emprego do que aquilo que está documentado formalmente. Então, a realidade do fato vai sobrepor aquela realidade que está sendo exposta por meio de algum documento formal. Vou te explicar de uma forma simples para você entender. Mesmo que não haja registro na carteira de trabalho do empregado, se houver a caracterização do vínculo de emprego, esse empregado ele vai ser considerado empregado, mesmo que não tenha esse registro na sua carteira. O simples fato de não haver o registro formal ou algum documento formal que ateste aquele vínculo de emprego não afasta o vínculo de emprego, porque se na realidade existe prestação de serviço na modalidade empregatícia, haverá então a caracterização do vínculo de emprego. Então, o princípio da primazia da realidade, que opera na seara trabalhista, diz que o fato sempre vai sobrepor a forma. Se você contratou um estagiário, mas na realidade ele faz todas as atribuições de um empregado, ele não é estagiário. Ele vai ser considerado empregado caso pleiteie na Justiça do Trabalho esse reconhecimento. Se você contratou uma diarista, mas na realidade ela presta serviço como empregada doméstica, ela vai ser reconhecida como empregada. Mesmo que não tenha registro, mesmo que vocês tenham combinado um valor pelo trabalho, se houver a caracterização do emprego, há vínculo de emprego. Simples assim. Da mesma forma, se você contrata uma pessoa jurídica para prestar serviço
serviços, mas na realidade ela está trabalhando como empregada, a Justiça do Trabalho também vai reconhecer o vínculo de emprego e afastar a relação civil de prestação de serviço. Tá bom, vamos lá, mas para isso você precisa entender como é caracterizado o serviço também. Então, quais são os 5 elementos fáticos e jurídicos que caracterizam o vínculo empregatício? Vou falar cada um deles. O primeiro deles é pessoa física. Só pode ser considerado empregado uma pessoa física. Pessoa jurídica jamais é empregado de outra pessoa jurídica. Pessoa jurídica vai firmar um contrato civil com outra pessoa jurídica. Não se trata de uma relação de emprego. Por isso que o empregado necessariamente tem que ser uma pessoa física ou uma pessoa natural, como diz os civilistas. O segundo elemento é a pessoalidade. O empregado ele tem que prestar o seu serviço de forma pessoal. Ele não pode se fazer substituir por qualquer outro empregado livremente. E também o seu empregador espera a prestação de serviço a ser efetuada por aquele empregado em específico. O terceiro elemento é a não eventualidade. O emprego pressupõe um trabalho contínuo, que é o oposto da prestação de serviço de forma esporádica. Então, se há continuidade, se há constância na prestação de serviço, há vínculo de emprego. O quarto elemento é a subordinação. Todo empregado é subordinado técnica e juridicamente a seu empregador. E o quinto e último elemento para a caracterização do vínculo de emprego é a onerosidade. O empregado deve receber uma contraprestação pelo serviço que executa. Se não receber esse valor oneroso em contraprestação, vai se tratar de trabalho voluntário, que apesar de ser uma relação de trabalho, não se trata de um vínculo de emprego. E aí agora que você vai me perguntar, mas doutor, a jornalista foi contratada como pessoa jurídica, ela não cumpre nem o primeiro elemento fático e jurídico da relação de emprego, como que agora ela vai entrar na Justiça do Trabalho com um pedido de reconhecimento do vínculo? E é aqui que entra o princípio da primazia da realidade que eu já te expliquei. Se ela foi contratada como pessoa jurídica para prestar serviço jurídico, mas na realidade ela era de fato empregada, descaracteriza o contrato de prestação de serviço e reconhece-se o vínculo de emprego. Essa situação de contratar pessoa jurídica com o intuito de fraudar a legislação trabalhista é muito comum nos tribunais do trabalho. Se trata de um fenômeno chamado pejotização. Aqui eu já chamo a sua atenção para um detalhe. Para que o empregado ele seja reconhecido como tal, deve estar presente todos os 5 elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego para que ele seja assim considerado. Então o empregado deve ser pessoa física, trabalhar com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. A falta de qualquer um desses elementos descaracteriza por completo a relação de emprego. Alguns empregadores pensam assim: já que para a caracterização do vínculo de emprego é necessário a contratação de uma pessoa física, basta a contratação de uma pessoa jurídica para que o vínculo de emprego seja totalmente afastado. Mas é aí que está o problema, porque o princípio da primazia da realidade consegue descaracterizar o contrato de prestação de serviço e fazer valer a realidade do fato, relação de emprego, em detrimento daquilo que está formalizado num contrato de prestação. Caso seja reconhecido na justiça que houve fraude à legislação, que aconteceu o fenômeno da pejotização, a empresa vai ser condenada a reconhecer o vínculo desse empregado e fazer o pagamento de todas as verbas trabalhistas que envolvem esse vínculo de emprego de forma retroativa, logicamente que afastando aquelas verbas que foram alcançadas pela prescrição quinquenal. Não estou falando para você que o caso da jornalista se tratou de pejotização ou que a emissora de TV tentou usar de alguma artimanha jurídica ou fraude para tentar enriquecer ilicitamente. Quem vai reconhecer essa situação, logicamente, é o juiz de onde está tramitando o processo, depois de analisar todas as provas que foram juntadas para verificar se de fato há prestação de serviço ou relação de emprego. O que está acontecendo? Tem muita gente na internet propagando a notícia de que a jornalista está pedindo indenizações à emissora de TV no valor de 20 milhões de reais. Mas espera aí, calma lá. Indenização é diferente de verba de caráter alimentar. As verbas trabalhistas, caso sejam reconhecido o vínculo de emprego da jornalista, são verbas de caráter alimentar. O valor da causa do pedido da jornalista se aproxima de 20 milhões, mas não significa que ela está pedindo uma indenização nesse valor, não. Então vamos lá, o processo não está em segredo de justiça, então dá pra gente avaliar um pouco os pedidos que foram feitos pela jornalista em face da emissora. Mas eu já vou te avisar que eu não vou expor os valores que ela tem pedido aqui nesse processo, porque a realidade dela é um pouco diferente da realidade da maioria dos brasileiros. O salário dela era bastante elevado, o que faz incidir reflexos em todas as verbas trabalhistas caso seja reconhecido o vínculo de emprego. Então as regras trabalhistas que serão aplicadas a ela caso seja reconhecido seu vínculo de emprego são as mesmas regras que são aplicadas a qualquer outro empregado que pleiteia na Justiça do Trabalho o reconhecimento do seu vínculo, guardadas as devidas proporções com relação ao valor do salário, mas por fim é a mesma coisa. O primeiro pedido no processo da jornalista então é o reconhecimento do vínculo de emprego, e é por isso que esse litígio está tramitando na Justiça do Trabalho. E para haver deferido esse pedido, é necessário que os advogados da jornalista consigam convencer o juiz com provas
documentais ou provas testemunhais que a relação dela com a emissora não se tratava de prestação de serviço, e sim uma relação empregatícia. Para isso, eles precisam demonstrar que estavam presentes todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego para que possa aferir essa característica. Se o advogado conseguir convencer o juiz de que ela trabalhava como pessoa física, prestava serviço de forma pessoal, recebia salário por isso, era subordinada à emissora e trabalhava de forma não eventual, o juiz vai reconhecer o vínculo de emprego e vai deferir o pedido principal desse processo. E nesse caso, se for reconhecido o vínculo, eu sempre estou dizendo aqui nesse vídeo se for reconhecido, porque ainda não foi, tá? Então não existe nada provado, não existe nada certo por enquanto nesse processo. Se reconhecido o vínculo, a empresa vai ser condenada a pagar à jornalista uma série de verbas trabalhistas. E eu vou passar por cada uma delas aqui para você entender a gravidade desse tipo de situação. Vai ter que pagar o aviso prévio, o 13º salário integral e proporcional, as férias integrais e proporcionais, o pagamento também dessas férias em dobro, porque pessoa jurídica não recebe férias, e se ela não recebeu as férias estão em atraso. E o atraso no pagamento de férias traz efeito para o pagamento em dobro dessas férias. Também tem o FGTS, que incidirá sobre o valor que será reconhecido como salário da jornalista, caso seja reconhecido o vínculo, e a multa de 40% sobre esse valor depositado, já que ela foi dispensada sem justa causa. Mas não parou por aí os pedidos da jornalista. Ela também pede uma indenização por assédio e dano moral, situações essas que constrangeram e feriram a sua moral no decorrer desse vínculo de trabalho. Aqui sim se fala em indenização, então não é o valor todo do que ela pediu uma verba indenizatória. Todas aquelas verbas que eu disse anteriormente são verbas de caráter alimentar. Agora, no caso da indenização por dano moral ou por assédio, aí sim se trata de indenização. Para fundamentar esse pedido de indenização por dano moral, ela expõe uma série de situações que foram suficientes para ofender a moral dela durante esse vínculo de trabalho. Se ela tem razão ou não com relação a essas manifestações no processo, isso quem vai decidir é o juiz, depois de analisar tudo aquilo que as testemunhas disserem, todos os documentos que foram apresentados, e o juiz, pelo seu livre convencimento motivado, vai deferir ou não esse pedido. Cabe à Justiça do Trabalho decidir se ela foi vítima ou não de assédio moral, passível de indenização por danos morais. Qualquer tipo de manifestação da mídia tentando atacar a índole da jornalista, isso não vem ao caso, isso não tem relevância nenhuma para o processo. Isso significa que qualquer exposição de opinião fora desse contexto processual não tem relevância nenhuma para o caso. Então esses foram basicamente os pedidos judiciais que a jornalista fez na Justiça do Trabalho, com a alegação de que foi vítima de assédio moral e também com o levantar da tese da pejotização muito comum nas emissoras de TV. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se eu conseguir te ensinar um pouco de direito do trabalho, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha esse conteúdo para quem você acha que está propagando notícias falsas a respeito desse assunto e se inscreva nesse canal porque todas as semanas eu estou colocando conteúdo novo voltado para a área trabalhista aqui para você. Então, antes de colocar a sua opinião a respeito de um assunto, busque a orientação de um profissional para que você não fale besteira aí nas redes sociais, tá? Te aguardo em uma outra oportunidade. Um abraço e até a próxima. Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Não. Aqui não, agora eu combinei com... Quando você me chamou para opinar. Não, chamei para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. Nem eu, nem o Danilo, né? Não, vocês querem comprar uma estação de sócio, compra uma estação de televisão aí faz a bagunça que vocês quiserem. Põe um jornal opinativo, eu e o Danilo. Tem nada de opinativo. Agora